Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente especial. Vamos conversar sobre a mulher e a dependência química. Você não pode perder esse episódio. Meu nome é Alisson Teixeira e este é o Mais Podcast. Olá, hoje nós estamos tendo a honra de receber no Mais Podcast a Carla Santos. A Carla é uma pessoa especial demais para a gente, tanto para mim quanto para o Fábio. Carla, bem-vinda. Muito Obrigada. obrigado por nos receber aqui, Associação Ministério de Jericó. E para a Prazer é nosso. gente começar assim, a bater um papo com você, gostaria que você se apresentasse. Quem é Carla Santos? Bom, meu nome é Carla Santos Amorim, né? Eu trabalho na comunidade já faz 5 anos, né? Nós tínhamos uma casa feminina, na qual eu Uhum, trabalhei, hoje nós trabalhamos no ramo masculino. Eu uhum, sou casada, tenho uhum. 35 anos, Que né? bom. Tenho 10 anos que eu estou longe, né, das drogas, que eu estou Sim, limpa, só por hoje, mais um dia, que é um sim. dia de cada vez. E é isso, essa é a Carla, um pouquinho da Carla. Cara, é um prazer enorme para a gente receber você aqui. E vamos começar te perguntando da seguinte forma, Carla. Sobre a sua história, para a gente poder entender um pouco sobre você. Sim. Em que fase você percebeu que não era algo passageiro, que era dependência química? Em que fase, em que momento você percebe isso e que a sua ficha cai nesse sentido? Quando eu comecei a perder tudo, né? Eu acho que é o famoso fundo do poço. Quando eu percebi que eu estava perdendo amizades boas que eu tinha, né, empregos, quando eu percebi que começou a cair aquela ficha assim, minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo começou a se afastar de mim devido ao meu comportamento, né, na Uhum, adicção. uhum, Então, quando eu me vi daquele fundo do poço e eu não conseguia, sabe? Percebi, sozinha eu não vou conseguir. Tentava uhum, parar sozinha várias vezes. Foi ali que eu enxerguei, poxa, se eu não buscar um auxílio, uma ajuda agora, eu vou perder tudo mesmo, talvez não tenha jeito, e aquilo me deu um medo de uhum, perder as pessoas, né, ao meu uhum. redor, de perder minha vida, na verdade, né, para aquilo. Então eu resolvi buscar ajuda nesse momento. Carla, você viveu a dependência química, depois passou a cuidar de mulheres, né? O que mais marcou você nelas? E em que você se conectou com elas? O que mais te Eu acho impactou? que uma encaixa na outra pergunta, né? O É, que mais me marcou foi isso, conectar e ver como eu estive na posição de acolhida. Então, a posição foi invertida, né? Eu fui coordenadora. Então, isso me trouxe uma outra visão, né? De uma outra forma. A forma que eu julgava antes, eu já passei a enxergar de outra forma. uhum, E isso, assim, veio, como eu vou relatar, observei, sim, algumas pessoas, algumas características que eu tive, uhum, né? Que eu ainda poderia melhorar também, que eu me vi, às vezes, em alguma uhum, delas, sim, em algumas situações, que eu fazia com a minha família, uhum, comigo mesma, em algum momento de abstinência. Então, isso foi me ajudando a lidar comigo mesma e com elas no dia a dia. Então, teve uhum, essa conexão, né, uhum. bacana acho que foi uma troca, é uma troca, né? Sim, A gente sempre, né? ajuda, mas a gente também se autoavalia. Você falou de algo interessante, você falou que você foi acolhida também. Sim. Como é que foi a Carla acolhida, assim? Como é que foi o seu tratamento? Será que você pode Eu falar pra gente um pouco sobre isso? A Carla acolhida, eu posso falar o nome das pessoas, Claro. né? Sim. Foi o Betinho, chamava Aham, na época ele Betinho, e a aham. Andrea. Foram Sim, pessoas que fazem parte da minha história, né? sim. Com certeza me ajudaram muito no meu tratamento, minha Uhum, família uhum, toda em si que me ajudou. uhum, Então, assim, eu fui uma acolhida meio rebelde, não fui uma acolhida muito, né? Eu acho que uma característica também, né? De viver a vida do jeito que eu vivi. Então, quando eu me vi numa posição de ter que outras pessoas liderar a minha vida, que é o que acontece, né? Eu vi assim, peraí, te realmente eu confrontou. perdi o controle e me confrontou. Aham, Então, eu confrontava de volta. aham, Mas eu absorvi todos os estudos que tinha, tudo voltado para a dependência química, a espiritualidade, que é uma aham, área que me ajudou, né? Muito aham, que ajuda. Então, assim, todos os conselhos que eles me deram, os momentos que eles me deram de abraço, de apoio, eu saí levando isso. E uhum, quando, para mim, viver lá fora, eu tive que encarar e ver que realmente tudo que eu vivia aqui dentro uhum, fazia parte de um processo lá fora. uhum, Então, assim, foram pessoas que eu tenho na minha vida até hoje, que uhum, levo para minha vida, foi uhum. isso. Você teve muita dificuldade para
ficar internado, durante o tempo que você se tratou, qual foi a sua maior dificuldade? Tive muita É? dificuldade de ficar internada, Aham. sim. É dificuldade, acho que começa a cair a ficha, né, da gente. A gente começa a lembrar de casa, da nossa cama, da nossa convivência familiar, aquilo que a adicção tira e rouba da gente. Uhum. Então eu comecei a perceber isso e comecei a sentir saudade de casa. Uhum. E sim, teve momentos de crise, de ansiedade, Uhum. de querer ir embora, de chegar a pedir para ligar para minha família para mim ir embora, Uhum. sabe? Eu acho que foi isso num 4º mês de tratamento, sabe? Uhum. Uhum. Chegou até, assim, esses momentos, sabe? A gente falar, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Em algum momento, assim, você percebeu, em algum momento você percebeu que se a Carla voltasse do jeito que estava, você só ia, era mais do mesmo, você ia atrapalhar, você percebeu que você precisava voltar transformada? Você teve esse, Sim, e eu não vou mentir, em algumas áreas sim. sim, Em algumas áreas eu ainda tinha negação, né? uhum, Que é a famosa negação. sim, Só que tudo que era falado eu absorvia, tudo uhum, que era dito nos estudos, né, nas uhum, coisas voltadas para a dependência química. uhum, Então isso me ajudou porque quando eu saí, eu levei algumas coisas sim, ainda. Mas eu comecei a lembrar do que era falado, do que era dito, né? Do que era passado. uhum, Comecei a me lembrar. Exemplo, a forma de você agir na sua casa, né? Nós éramos uhum, pessoas largadas, não dávamos satisfação, não tínhamos compromisso, uhum, e isso comecei a mudar, né? Nós tínhamos a mania de mentir para a família, então uhum, isso eu comecei imediatamente, algo que eu uhum, aprendi aqui, eu comecei a tirar isso. uhum. E não é no falar, né? Não É é no no viver, falar, é né? no viver. É no É no viver. fazer, né? Se hoje eu tenho um convívio Uhum. de volta com o meu lar, com a minha família, é porque não foi no falar, foi nas atitudes do dia a dia que a gente vai tendo, né, ao longo da vida. Ah, uma coisa assim que é uma dúvida minha, Sim. eu acho que vai tirar muita dúvida de quem está assistindo a gente, que é o seguinte: a mulher, quando ela chega aqui, né, como é que é essa característica? Como é que é essa exposição, assim, né? Isso é muito. Ela se expõe muito, ela chora muito, ela sofre muito. Como é que é essa situação da mulher na hora que ela entra no tratamento? Olha, tem isso porque, né, é, mulher já se diz o sexo mais frágil, Sim. né? Mas geralmente depende muito da criação da pessoa também, né? A gente percebe isso. Mas a Uhum. mulher, geralmente, a maioria chega. Quando é uma mulher que foi obrigada a viver independente. Às vezes ela foi abandonada pelo companheiro, então ela Uhum. tem filhos e tudo, e ela acabou caindo na dependência. Uhum. Ela já chega aqui meio que com uma casca, né? Meio Uhum. assim, eu dou conta de tudo, porque lá fora ela tinha que dar conta de tudo sozinha. Uhum. Então ela chega aqui mais reservada. Sim. Mas a maioria em si já chega, chora muito, Sim. já chega se abrindo muito, Sim. já chega expondo Pedindo coisas, ajuda, né? feridas, Se expõe. pedindo socorro A mesmo. mulher, ela se expõe mais que o homem nesse sentido, ela pede mais ajuda. Sim, É. pede mais ajuda. Então é uma característica da mulher que pede ajuda ter mais facilidade para se tratar? Eu acho que pelo fato da sociedade colocar esse jargão, né, de que Uhum. homem tem que ser o machão ali e Sim, sim. tal, e isso na dependência química eu acho que tem que ser Aham. quebrado, Claro, né? claro. O homem pode sim ter um momento ali, igual Sim. com a psicóloga, por exemplo, ou com alguém da terapêutico ali que ele se identifica, né? Uhum. Ele tem esse momento de desabafo, de se Uhum. abrir, de chorar, né? Ah, sim. De ter Você esse fala que o momento, do homem porque tem essa dificuldade de se expor, mas vai com a mulher, entendi. tem receio Sim. de talvez demonstrar fraqueza, de Uhum. não admitir, não, Nessa hora não é hora de ter não, machismo, nessa né? hora não é É hora. hora E a de se mulher já expor. consegue já chegar e Sim, falar, ser mais autêntica, né? ser mais autêntica nessa área. Legal. Carla, você falou sobre essa, essa, essas cenas que você viveu, tudo isso. Existe algum exemplo que marcou você, que você possa expressar pra gente, assim, no seu tempo que você ficou como coordenadora da Casa Feminina aqui na Uhum, Jericó? Teve algum momento assim, que você pode dar pra gente como exemplo, sem citar nomes, que tá. te marcou, que te fez mudar? Sim, eu acho que tem vários, Vários, né? se eu for olhar, tem muitos assim que É. marca, né? Tanto Aham, negativo quanto positivo, mas aham, tem uma pessoa assim que hoje eu tenho contato com ela sim. e é uma pessoa que na nossa visão assim ela teve muita dificuldade, mas foi ali obedecendo as regras da Que tipo família. de dificuldade?
a dificuldade de adaptação, medicamentos também que atrapalhavam um pouco, sabe? A Sim. pessoa tinha dificuldade de fala e Tá. tudo. Adaptação Adaptação à mesmo medicação. à medicação. Sim, Então a gente viu essa dificuldade dela, assim. sim. E aí passou esse período, ela concluiu isso, e hoje a gente tem conversas com ela, Sim. e hoje a gente vê uma pessoa totalmente diferente no estilo, no modo de falar, no modo de agir. Hoje ela tá fazendo gastronomia, não posso falar o Olha, nome, mas eu dou legal, a dica. bacana. Ela tá fazendo Parabéns. gastronomia, ela não Legal. conseguiu cozinhar aqui Aham. várias vezes porque ela teve dificuldade na cozinha Aham, devido a aham. medicamentos. Então ela quebrou esse jargão lá fora e tá aí seguindo. Então foi um exemplo para mim quando ela me ligou, teve esse contato comigo, eu falei, puxa, né? Na nossa caminhada, assim, às vezes bate assim, nossa, será que nós estamos no caminho certo, né? Será que funciona e tal? Às vezes bate isso. Aham. Por mais que funcionou com a gente chega num momento assim. Uhum. E eu vi isso na vida dela, assim, toda vez que eu converso com ela, me traz um gás, assim, falar, Aham. não, peraí. Não Aham. só ela, tem outros Aham. exemplos também que tá dando Uhum. certo, Uhum. né? Não só na área feminina, masculina também, a gente vai criando um ânimo Uhum. ao ver isso. Uhum. Tá, na sua experiência como coordenadora do polo feminino, quais eram os principais danos emocionais que você identificava logo de início, assim, na mulher? Na O que mulher. você identificava como dano emocional e dano físico, né? Porque as meninas chegam extremamente Sim. debilitadas, né? O que era o padrão da mulher chegar e você já identificar e ter que tratar de imediato? É. A gente tinha muito, assim, às vezes mulheres machucadas devido a estar em moradia, né? Morar na Uhum. rua, Uhum. estado de rua. Então Uhum. chegava às vezes machucada devido a estar exposta, né? Uhum. E uma das características que são até pesado de falar, mas é a realidade, Uhum. é que a prostituição, né, Uhum. de ter que Uhum. estar ali tentando ganhar do seu Uhum. jeito, né, Sim. usar o seu corpo, Uhum. e isso elas chegavam debilitadas em relação a isso, né, Tanto na parte então, emocional tanto quanto na na parte física? emocional quanto na física. Uhum. Emocional a gente via muito Sim. relato, né, de abandono de um Sim. companheiro, e a Sim. pessoa emocionalmente não resistiu, Sim. acabou envolvendo, ou até mesmo relacionar com uma pessoa assim, começar a fazer uso. A Uhum. gente via muito isso também. Às vezes a Uhum. pessoa nunca tinha feito uso, mas Uhum. emocionalmente ela se tornou uma codependente ali, acabava usando, e quando ela se via já estava, né, no Uhum. excesso. Então elas chegavam às vezes debilitadas, Uhum. muita perda de peso, mudança do corpo realmente, cabelo, assim, tudo, perdia o brilho, perdia a Uhum. cor mesmo, Uhum. perdia a vida, né? Uhum. Então, com o tempo, isso ia sendo, né, Uhum. restaurado, mudado, né? Nós tínhamos parcerias também que Ah, vinham legal. aqui trazer um dia de salão de beleza, por exemplo, Legal. né? Nós tínhamos o diálogo do dia a dia, psicólogo acompanhando, Uhum. os trabalhos da Uhum. Sociais, comunidade né? sociais que tinha. Sim. Então, isso ajudava elas se sentirem aptas a se olharem para o espelho novamente e ver, né? Sim. Esse trabalho da comunidade terapêutica, ele é aberto, né? A Sim. quem quiser conhecer, ao Importante público, ele falar. não é Sim, importante porque legal. as pessoas têm um jargão que acham que Sim. comunidade terapêutica, eu vou chegar lá, eu vou jogar a pessoa, Sim. ela vai E ficar lá ser lá, dopada, é né? como se fosse uma prisão, não. Sim, sim. E é totalmente ao Ao contrário. contrário. É um tratamento humanizado, Sim. voluntário, e é aberto ao público que quer sim ajudar a Sim. gente. Então essas pessoas vinham na Uhum. época feminina e faziam esse Uhum. trabalho. Então a gente tinha Uhum. o Dia da Beleza, né, que era Uhum. o dia mais esperado por todas. Uhum. E Imagino. quando elas se viam de novo, olhavam no espelho arrumadas, eu acho que eu me emocionava mais do que elas. É. Sim, muito. Porque Uhum. eu ficava muito feliz de ver elas de volta ali, Sim. sabe? Olhando para si, falando, não por causa só da estética, mas mulher tem a ver com isso, né? Claro. Mas se olhar para dentro e falar, eu sou essa mulher, que eu era assim, eu andava assim e eu vou voltar a ser isso. Então a gente via muito isso acontecer. O fato da mulher ter essa vaidade como característica, Sim. quando a mulher passa por esse dano, deve ser algo assim que traumatiza demais, né? Muito. A gente escutou falar, né? A gente escuta falar muito que é muito mais complicado você tratar mulheres na dependência química do que você tratar os homens, né? Por quê, cara? Eu por um tempo eu acho que eu pensei isso também, né? É? Só que assim, Ah, que depois eu legal. fui Uhum. vendo e falei, eu acho que é pesado falar assim, Uhum. da forma que as pessoas falam comigo, claro. Sim, legal. Mas as pessoas falam, lidar com mulher é muito mais difícil que lidar com homem. Eu acho que dependendo por causa da característica mesmo de cada um, Uhum. né, no que se diz respeito
como eu vou dizer, é, Personalidade, né? personalidade, Sim. caráter também, tudo, mas isso Sim. tudo é característica do adicto. Sim, sim. Mas a mulher em si, vamos se dizer, tem o seu período ali todo mês, Sim. vamos se dizer, Sim. a famosa Sim, TPM, sim. já é uma coisa hormonal que muda, Muda completamente. muda o humor, que muda ali a convivência. Independente dela ser dependente química, Independente, isso não mudou, né? isso não mudou. Ela continua passando por esse processo. Sim, isso também faz parte. E eu acho que a dificuldade, o jargão que põe não é muito exagerado. Sim, sim. Exagerado, Sim. sabe? Eu acho que sim. Eu acho que é exagerado. Eu acho que foi um tempo muito bom, né? Um aprendizado que eu tive enorme para mim, que foi muito importante para mim, né? Tanto na minha parte como dependente químico, estava, né, vivendo o processo de recuperação todos os dias novamente, e também tanto para as outras pessoas. O que acontece? Eu acho que depende do ponto de vista, do contexto que a gente está vivendo naquele momento. Então, o contexto que a gente estava vivendo naquele momento não era favorável para muita coisa, né? Em relação à mão de obra feminina, essas coisas. Então, hoje a gente consegue ter isso amplo na área masculina. Então, eu acho que por isso fica comparando muito, mas eu acho que... O machismo, ele opera nisso também, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Tá, entendi. Carla, você, eu tô frisando muito sobre o tempo que você cuidou de mulheres, porque milhares de mulheres vão ver essa entrevista, né? Vai ficar exposto durante muito tempo. E elas, como têm muita dificuldade por causa desse machismo todo, esse preconceito todo que já existe sobre o dependente químico, ainda mais sobre a mulher dependente química, eu estou falando bastante sobre isso porque para que ela se sinta confortável em tomar uma decisão para se internar e se tratar como você se trata. Tem várias outras também se tratar. Uma das coisas que é um grande dificultador que a gente entendeu, lendo algumas coisas, a gente percebeu, é a mulher mãe. Sim. Né? A mulher que tem a criança abandonada, enfim, ela está vivendo um contexto ali desfavorável para a maternidade adequada. E ela tem que abrir mão desse momento para poder se internar. Sim. Você viu isso acontecer centenas de vezes aqui. Como é que foi isso? O que você poderia dizer com relação a isso, Carla? Para servir de incentivo. Sim. Porque talvez a pessoa pode achar que, assim, eu sou mãe, eu tenho meu filho, como é que eu vou parar para poder me internar e deixar o meu bebê? Sim. Como é que é isso? Sim, nós não temos o suporte, né? Eu acho que deve haver algumas comunidades aí que têm esse suporte de acolher a mãe e os filhos, né? Dependendo da idade. Mas nós não tínhamos esse suporte. Infelizmente, não. Mas lidar com isso, nós não podemos lidar emocionalmente muito com essa área, se envolver muito. Mas é tratar a dependência química. Só que nós somos humanos. Sim. Então, quando você vê um filho ir embora, chorar da visita, essas coisas mexem muito com a gente. Então, o aconselhamento, né, que a gente poderia estar dando diariamente. Então, assim, a gente lidou de cara com isso de uma forma que funciona também, né? Igual você disse aí, você pode dizer para as mulheres que querem, mas tem meio receio. Funciona, teve várias mães que passam por aqui e teve que deixar seus filhos com um parente, com alguém de confiança. Teve mães que passaram por aqui, que tiveram ajuda, né, de casa, que acolhe a criança e encaminha a mãe para um tratamento, e elas estavam cuidando dessas crianças. A mãe tinha acesso à criança, chamada de vídeo, tinha acesso a elas trazerem uma vez na visita, né, no mês, e ver essas crianças, ver que elas estavam sendo bem cuidadas, tratadas, enquanto elas eram cuidadas lá por algum parente ou até por essas casas de apoio aí, a mãe estava tratando. Então, tudo é querer. Sim. Não é fácil. Choravam muito, que é aquele famoso que eu falei, né? No meio do tratamento, cai a ficha. Poxa, meu filho, poxa, eu tenho uma vida para criar, ou mais de uma vida. E aí, quando cai a ficha, vinha essa responsabilidade maternal delas. Então, mas sempre funcionou, sabe? A gente tinha ali, né, toda a equipe proposta a lidar com isso. Então, funciona. Quem quer vir tratar, quem quer tratar numa comunidade terapêutica feminina precisa de deixar o filho com alguém ou procurar essas casas de apoio que acolhe a criança por um período até a pessoa se tratar, encaminha ela para a comunidade terapêutica. É super louvável fazer, porque funciona assim. É um momento difícil, mas diante de tudo que já passou, né, tudo que a vida já tirou, é um período que vale a pena. Então não pode se usar como desculpa, né?
Não, Na verdade, tem que se usar como incentivo, como sentir. né? Porque esse tempo é um tempo de recuperação que vai acontecer. E a né? pessoa recuperando, ela vai poder ter sua Sim. mente mais saudável, tudo diferente para poder cuidar, Uhum, né, da criança. No momento ali que está na adicção, uhum, relutando a não buscar ajuda, ela não uhum, consegue cuidar nem dela mesma. uhum, Então, depois que ela trata, ela passa a se tratar, ela consegue uhum. até o senso de responsabilidade materna de volta. Esse sentimento materno volta, né? Isso. E ela E ela consegue consegue, palpar isso, né? tratando, ela Sim, sim. consegue, né? Carla, eu queria voltar a um assunto com você, que é o assunto do efeito da droga no corpo feminino. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você viveu isso e é científico dizer que os efeitos da droga na mulher são muito mais nocivos do que no homem. O que aconteceu com você, assim, né, do tempo que você passou na adicção, na sua recuperação e as Sim, consequências disso? sim. O que você poderia dizer com relação a isso, cara? Olha, acho que até pela questão hormonal, né? A gente pode se dizer que mexe muito, muda muito. Todos têm danos, né? Tanto masculino quanto feminino tem danos. Uhum. Mas o fato da mulher ter questões hormonais mais afloradas, eu acho Sim, que sim. mexe com tudo, né? Com a mente ali, o corpo físico muda. E uma das coisas que me prejudicou muito foi a memória, sabe? Devido ao álcool. Sim. O alcoolismo, ele Uhum. causa danos Uhum. que chegam a ser irreversíveis, às vezes, Sim, dependendo da situação que a pessoa chega. Sim, sim. No meu caso, ainda teve reversão para muita coisa, mas Uhum. posso pontuar isso. A mente, a memória, é uma área que Afetou a gente muito, vê que né? afeta mais. Uhum. A Sim. pessoa perde o senso ali na memória de algumas coisas, Uhum. esquecimento, Uhum. e isso pode ser revertido, né? Sim, Com tratamento, com sim, leituras, no dia a dia. sim. Mas a maior dificuldade das mulheres eram essa. Fisicamente, o corpo, Uhum. né? A mulher tem um corpo ali formado e ela Uhum. perdia muito isso tudo. Uhum. A modelagem do seu corpo, vamos dizer assim, queda de cabelo, era uma coisa muito forte também, que Uhum. acontece muito, Interessante. né? Que Uhum. com o homem também acontece, mas né, geralmente não com todos, e para ele andar, talvez raspar ali, tudo bem, mas com uma Uhum. mulher é uma coisa mais difícil, né? A Sim. vaidade dela, o cabelo é muito grande, Sim. então a queda de cabelo acontecia muito, a gente vê Uhum. nesse período. Uhum. É muita coisa, né, É cara? muita coisa. Muda bastante da figura masculina para a figura feminina, né? Muita. Então, Carla, você foi acolhida, né? Você foi dependente químico, você decidiu se internar, você decidiu se tratar, você rompeu esse processo de tratamento, você se casou, né? Você deu a volta por cima, já tem 10 anos que você está de pé, né? Carla, qual que foi a grande virada para você? Ela surgiu dentro do uso, ela surgiu durante o processo de tratamento ou ela vem surgindo na sua vida? Como é que é isso, cara? Eu acho que depois desses anos todos, eu acho que ela vem surgindo. Legal. Porque eu penso assim, eu me dispus a viver completamente assim, vou encarar tudo que tiver que fazer para me poder melhorar, eu vou Sim. fazer. E eu fui fazendo, Uhum. Eu mudei de bairro, né? Uhum. Então eu fiz de tudo que eu pude para poder Uhum. me manter. Claro, tem oscilações e erros, você vai ter no meio do caminho, porque né, ninguém é Uhum. perfeito e não existe perfeição nessa caminhada. Uhum. Existe uma coisa chamada perseverança e persistência Uhum. e disciplina. Uhum. Uhum. Disciplina, então, é a maior de todas. Uhum. Se você não for disciplinado e que você aprendeu a exercer, né, mudar a sua rotina, mudar a sua rota de amigos, é uma mudança total, é nascer de novo mesmo. Né? Então, eu tive que mudar tudo isso e não foi fácil, porque a gente, às vezes, não quer abrir mão de muita coisa. Uhum. Então, eu mudei tudo isso, esse contexto todo, mudei e mudar em si por dentro. Então essa mudança para mim tem sido diária todos Sim, os dias. sim. Eu acho que pode passar 20 anos, todos os Uhum. dias vai ter algo ali para você melhorar, mudar. Uhum. Por quê? Tem um pastor, amigo meu, que ele costuma dizer assim: eu estou há tantos anos de pé, mas eu estou a um passo de ter uma queda. Sim. E isso eu ouvi e peguei para minha vida Sim, também. sim. Né? Eu estou Eu há 10 também, anos de também. pé, Uhum. mas eu estou a um passo Uhum. de poder ter uma queda. Sim, sim. Por quê? A disciplina,
perseverança caminham juntos, né, é a Aham. perseverança e a disciplina. Mesmo naquele dia que você não tá com vontade de fazer aquilo, ou de obedecer tal Aham. coisa, ou de ter que fazer, Sim. tem uma vida, né, Não, existe algo a se legal fazer, demais você então falar sobre isso, que a gente estava conversando sobre isso hoje, eu e o Fábio, hum, a gente falando sobre a dificuldade que a gente tem, porque a gente quer respostas, né? sim, Então, assim, o fato de achar que, fiquei internado tanto tempo, agora eu já quero isso. Aí eu tomei a decisão, eu quero aquilo. Então, assim, as coisas não são assim. não, Principalmente para o dependente químico, né? não, Que ele quer as respostas muito mais muito rápido. rápidas, porque tomou uma decisão. Muito pelo contrário. Então, pelo que eu estou vendo em você, a sua perseverança, né? A sua disciplina, a sua conduta, mesmo que as respostas não tenham vindo, se é que elas vieram, né? O que moveu você foi a sua firmeza ali Sim, naquela. as coisas foram surgindo com o tempo, né, igual, vamos dar um exemplo daquela confiança familiar, daquele vínculo familiar voltar. Isso tudo foi gerando com o tempo. Hoje eu estou realizando coisas que eu tinha vontade e não conseguia, mas hoje, Uhum, talvez porque, né, primeiro Deus sabe o tempo de todas as coisas, uhum, e eu acho que eu fui amadurecendo com o tempo, né, uhum, modificando muita coisa, e isso foi trazendo essas coisas, essas conquistas que eu acho que eu ainda vou uhum, ter muitas, espero que uhum. sim. Sim, Também no meio do caminho tem coisas que não vai ter sim, como, sim, e a gente sim. tem que aceitar, Normal, olha, né? não tem como eu Natural, voltar atrás acontece. e ter isso de Sim, volta, sim. ou resgatar aquilo. Tem coisas que você não vai poder Uhum, mais. E é uhum. aquilo que você falou, o adicto, ele acha que 6 meses ele vai resolver a vida dele, Sim, sim. talvez um tratamento, e que ele saiu e tá tudo bem, não. É uma constância, uma disciplina, uma perseverança diária, Uhum, todos os dias. É buscar uma rede de apoio também, né? sim. Porque as pessoas às vezes saem da comunidade e não buscam uma rede de apoio, né? Que já tem a família, mas eu falo uma rede de apoio, grupos de espiritualidade, seja qual for Aham, a sua religião, né? aham. É para poder ter esse suporte, Sim. porque existe pessoas sim que querem Sim, ajudar, sim, sim. né? E ter que correr atrás Aham. disso, né? Mostrar Uhum. assim, não, eu quero mudar, eu quero melhorar e eu preciso correr atrás disso, Sim. né? Buscar essa ajuda. Então, eu acho Aham. que até hoje eu sou assim. Quando eu preciso de algo, eu vejo que Sim. tem algo ali que está sendo, né, mexido em mim, eu falo, peraí, Essa opa, corrente eu preciso funciona. buscar uma corrente de É, apoio, de ajuda, porque sozinho ninguém caminha. é. Carla, eu vou fazer suas minhas palavras, porque eu não consigo. Só deu certo para mim porque eu entendi que sozinho não dá. Né? Então, assim, eu tenho amigos perto de mim, pastores perto de mim, uma rede, né, para que eu possa continuar de pé. Eu acho muito bacana você expor isso, porque isso mostra constância, Sim. né, no tratamento. Eu quero até abrir um parênteses aqui para poder dizer para você que está nos assistindo que a Carla, ela cuidou de mim, né? Ela cuidou do Fábio. Nós passamos Mais ou aqui menos. pelo processo de tratamento. Nós estamos conversando com ela de uma forma assim, de coração aberto, muito gratos por tudo que ela e o Léo, esposo dela, fez na nossa vida, né? Assim, a Carla realmente, ela ao se tratar, ela conseguiu tratar de pessoas como eu e outros centenas de pessoas que ela tratou aqui. E dentro dessa afirmação, cara, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Agora você pode ficar à vontade para responder. Mais do que você já está. Qual é a diferença para você entre o homem, depende de quem, e a mulher, depende. Agora você me pegou, hein? Eu acho que a diferença era essa da carência emocional ser maior Sim. da mulher e ela procurar mais ajuda. Tipo Uhum. assim, buscar mais aquele acolhimento, Uhum. né? O homem ainda tem aquele receio. Muitos têm ainda um pouco de negação no começo, não são todos, Uhum. mas eles com o tempo começam a se abrir, né? Sim. Alguns deles começam a entender, às vezes não com a gente, né? Com a equipe terapêutica, mas buscam se abrir talvez ali Uhum. com a psicóloga ou consigo mesmo. Uhum. Começa a se ver, começa a melhorar. Tem essa autopercepção, Uhum. né? Não sozinho. Alguém ali teve uma palavra, um aconselhamento, algo que despertou isso dentro dele, Uhum. né? E dele do Uhum. instinto masculino, ele já Uhum. cai a ficha ali. E a mulher, a diferença é essa. Tinha uma carência maior de Uhum. presença ali, de estar mais ali, Uhum. uma dependência maior. Então, Uhum. acho que essa foi a diferença maior, assim, nesse sentido. Carla, pegando um outro gancho aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre os familiares, os codependentes, né? Você vive isso diariamente. Sim. O que você poderia dizer com relação à forma de tratar
o dependente químico. O que você poderia dar com relação a uma instrução para quem é codependente nessa caminhada de tratamento, seja para homem, seja para mulher? O que Sim. você orienta? A primeira coisa é buscar ajuda. Uhum. E tem uma coisa também, né? Admitir que é um codependente. Porque a maior dificuldade é, e a gente até entende, né? Não é um julgamento, é algo, né? Que a gente está relatando que talvez a pessoa não saiba. Mas a dificuldade de falar assim, olha, o Alisson é que é o dependente químico, é ele que procurou a droga, eu não Tem que tenho se nada a ver com vira. isso. Sim. Ele que se vira. Uhum. Eu não sou uma pessoa que tem uma doença, que sou codependente. Ele que tem um problema. Uhum. Mas, infelizmente, o adicto, ele movimenta a família toda ali. Um adicto, ele movimenta o lar inteiro, a família toda. Uhum. Mesmo que esteja de longe alguém, ele sempre vai sentir algo porque aquela pessoa está naquela vida. Uhum. Quem está mais de perto, mais ainda, né? Devido a preocupações, noites sem dormir. Uhum. Ninguém quer ver alguém Uhum. dormindo em rua, Sim. né? Ninguém quer ver alguém passar fome. Mães, por exemplo, né? Ela Uhum. criou o filho ali, então ela não quer ver isso. Uhum. Né? Nenhum ser humano merece isso também. Uhum. Então, assim, ela se vê numa situação de codependência e talvez não Uhum. percebe, né? Que talvez fazer todas as vontades, achar que isso vai ajudar, resolver, né? que vai resolver, Uhum. sempre atender aos pedidos, né? Talvez por uma chantagem emocional que recebe, Sim. porque existe E isso, a né? culpa, cara? Assim, disso, E a né? culpa também. A culpa. Né? Isso, muito grande. E achar que errou em alguma coisa Sim, na criação, sim. achar que em algum ponto ali falhou. Uhum. E não, é a escolha da pessoa, independente, né? Temos milhares de pessoas no planeta Uhum. que erram, Sim. né? Que falham e não buscam esse tipo de substância. Então foi Uhum. uma escolha ali naquele Sim. momento, Uhum. talvez uma E viciou, curiosidade, né? né? Que a pessoa achou que ia ter o controle, Sim. né? Porque tem gente que usa e não vicia Não e segue a vicia, e vida. segue. Né? É uma parte pequena, mas Muito existe. pequena. Usa Que e eu vicia. penso que não vai deixar de ter danos. Claro. Lá na frente vai Isso é vir. real. Vai vir, isso é Verdade. real. Sim. Então, assim, é aquela famosa. Só tomo, vou dar um exemplo esporádico, mas só tomo uma cervejinha fim de semana ou Sim. todos os dias. Uhum. Mas se já não consegue viver sem aquilo, Sim. né? Não passa um fim de semana talvez sem beber, Já é porque dependência. precisa, já é dependência. Sim. Então pode gerar sim transtorno, às vezes a pessoa gera transtornos psiquiátricos através da dependência química, e ela traz isso para dentro do lar, né? Talvez ela se torne uma pessoa agressiva ou explosiva, né? Devido aos efeitos, após também o uso, né? Que gera na mente. Então isso também traz para dentro de casa e a pessoa acaba participando daquilo, mesmo não querendo envolver às vezes. Então isso gera culpa, sim, medo, tudo. E a família começa a ficar vulnerável também. Então o que eu aconselho é buscar ajuda, né? Nós temos hoje nós, comunidade terapêutica, não conseguimos estender essa rede ainda, né? Quem sabe um dia, né? O apoio que nós podemos dar é esporádico, que nós podemos ter ali nossas conversas diárias, um aconselhamento que é fundamental. Sim, sim. Tem né, que até a Dani do Fábio que me indicou, e eu estou indicando aí para todo mundo, que é o Amor Exigente, né? Muito bacana. que eu estou indicando para muitas pessoas, que eu achei muito bacana, né? Não trabalha só a dependência química, né, lá, se eu não me engano, mas focar no codependente em várias áreas. Falando nisso, o que você viu assim, de experiência nesse tempo todo? Que um comportamento do codependente, do familiar, com o dependente químico que estava internado, o que você viu que foi um sucesso, que deu certo, e outras pessoas fizeram também que deu certo? Que tipo de comportamento foi adotado que serviu como um parâmetro de recuperação que você pode indicar às famílias? Primeiro, essa autoavaliação de ver que eu sou um codependente. Sim. Eu também preciso de ajuda. Uhum. Enquanto o acolhido está aqui sendo cuidado e ajudado, essa pessoa também buscar ajuda. Ou, às vezes até nas ligações, olha, procurar com a equipe, olha, o que me orienta? O que eu posso fazer? Como eu posso abordá-lo? Né? Em questão de áreas, como eu posso falar um não e o que vai acontecer com ele aí? Né? Tem todo esse né? Teve pessoas que fez esse projeto todo e buscou essa ajuda fora. Sim. Né? E o acolhido talvez às vezes nem sabia. E foi tendo essa mudança do familiar e o acolhido aqui dentro também junto, e isso acarretou nessa união, nessa... Porque senão acontece um choque, né? A pessoa sai do acolhimento e não tem esse preparo lá fora, ele
tudo se É, né, acontece um eu dano, costumo né. falar muito em reuniões com os acolhidos, né, em estudos, e eu falo muito: "Olha, nem todos vão ter essa realidade, né, de Aham, chegar lá fora e lidar assim, achar que: "Ah, eu estou bem, já tratei, estou aqui", né. Então a família vai ter ainda esse receio, né, vai ter, assim, um autocuidado, com a pessoa ainda, né, ainda vão ter esse momento, aham, vão ter que passar por isso. E eu uhum, acho necessário, aham, né, porque é bom aham. para ele ver que não é do jeito que Sim, funciona. sim, Casa tem regras e limites, como em todo lugar que a gente vai no sim, planeta, sim. né, todo lugar tem regras, E limites, merece ser horários, respeitado, né, cara. disciplina, e Sim, merece ser respeitados. sim. Nós temos regras para dirigir, nós temos regras para andar de ônibus, Uhum, né, e limites e sim, disciplina. aham, Então, na vida é assim, na vida familiar também, dentro da minha uhum, casa tinha regras, aham, que eu quebrei elas, eu fui, né, sendo excluída, afastada, mas eu mesmo que me fiz isso comigo, sim, né, por minhas escolhas de estar na adicção. aham. Carla, tô olhando para você aqui, né, pensando nos seus anos aí de sobriedade, né, de exemplo, por que você resolveu cuidar de pessoas, cara? Acho que na verdade não foi uma escolha assim, que eu olhei e falei: "Eu quero cuidar de pessoas". Primeiro foi uma coisa natural, né, eu acho que eu sempre tive, eh nós temos pontos positivos e negativos na vida, mas eu sempre tive esse ponto positivo, mesmo na adicção, de ter esse momento de estar ali, de escuta, de diálogo, de Isso abraçar alguém que estava isso acontece muito, precisando. né. Então eu Legal. sempre tive isso. Sim, Então, com o tempo após isso, né, quando eu uhum, tive convite para trabalhar, primeiro foi um susto, que eu falei: uhum, "Gente, mas será que eu vou dar conta?". E foi, né, o que uhum, aconteceu. E eu me peguei nisso, eu falei: "Não tem como". Já tentei fugir desse ramo, mas é a área que me chama, me enche o coração, né? aham, Porque eu fui amada, eu fui cuidada, aham, né? E olharam para mim e me falaram: olha, o seu valor está aqui, né? uhum, Não é na dependência, não é no que você uhum, passou. E pessoas cuidaram de mim, então eu me vi numa situação: poxa, como eu não posso exercer a mesma coisa com outra pessoa? Então eu me vi nisso, eu vou dizer que é um propósito, né? Eu sou uma pessoa cristã, então, ao me ver nisso, né, me vi como Jesus instruiria, né, uhum, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, exercer isso, sabe, uhum, esse uhum, amor. uhum. E eu fui me vendo, né, fazendo, relutei muito quando eu vi, eu falei: "Não tem jeito, Legal, é a área que é o propósito que Deus me colocou para fazer". bacana, Enquanto ele fala: "Ó, você precisa seguir nisso", eu vou seguir. legal. É o famoso É. disciplina, perseverança e obediência, né. Tem. Carla, nesse exato momento, alguém que vai estar te vendo falar, vai estar naquele ambiente que você esteve há mais de 10 anos atrás, sofrendo muito agora. E eu queria, para a gente poder finalizar, né, eu queria que você desse uma mensagem para essa mulher, para esse homem que está lá, nesse exato momento, o que a Carla Santos poderia dizer para essa pessoa agora? Sim, bom, primeira coisa que é uma frase que parece clichê, mas não é, é que a vida após as drogas, sim, né, tem recuperação, é uma luta diária. Não vou falar que, né, que é uma coisa fácil, né? Eu poderia vender algo aqui e falar, é uma coisa muito fácil. Não, é difícil, mas não é impossível. E para quem quer uma mudança verdadeira acontecer, precisa buscar ajuda. Primeira coisa, né? Reconhecer, né? Não negar que precisa. Reconhecer, poxa, eu já estou no fundo do poço, né? Já estou perdendo tudo que eu tenho. Ou talvez você não perdeu tudo ainda, mas começou a perceber pontos que chegou um ponto de vício mesmo, de não conseguir ter controle, né? Eu costumo dizer que nós nascemos para dominar as coisas, não as coisas nos dominar. Então, se algo está te dominando a ponto de tirar a sua paz, que é o que a droga faz, né? Ela começa sendo algo muito bom, muito agradável, né? Social ali. Eu estou vivendo uma vida social. Mas quando você vê, ela começa a tirar seu sono, sua paz, traz a depressão, traz a ansiedade e tira sua convivência social. E o ser humano, ele não nasceu para isso, né? Então, busca ajuda, funciona, tem funcionado comigo, tem funcionado com o Fábio, com o Alisson, com várias outras pessoas que trabalham aqui, com meu marido, pastor Jonas, pastor Eduardo,
são, né, os líderes da comunidade, viveram esses momentos também, estão aí hoje trabalhando com isso há 20 anos já, né? Então, assim, buscar ajuda, né? E procurar uma comunidade terapêutica para você tratar. Tem outros meios também de tratamento, né? Mas o que eu passei, eu falo para vocês, não tenham medo, né? Primeiro passo, com certeza, dá um frio na barriga, né? Ao vocês chegar no portão da comunidade terapêutica, dá aquele medo, aquele frio na barriga, mas quando você passa dali para dentro e começa a enxergar pontos que você precisava melhorar, ver que tem outras pessoas buscando a mesma, né, autoajuda que você, e não tem preço voltar para a sociedade de outra forma, né? Se olhar no espelho e falar, o meu valor é esse, é, se ver novamente ali no meio familiar, se ver andar de cabeça erguida, né? Aonde você passar, ver que o seu caráter e a sua vida foi transformada e dizer o não para aquilo que te dominava todos os dias, não tem nada que paga isso. Então, funciona, busca ajuda e para você viver uma vida após as drogas, realizar sonhos, coisas que eu achei que nunca aconteceria comigo e Deus tem transformado e feito isso na minha vida. Então, corre logo, não demora, não espera chegar no fundo do poço, como muitos chegam, não espera acontecer algo muito maior. É essa a frase, a palavra, né, que eu tenho para deixar para vocês. E é isso. Bom, Carla, muito obrigado Eu que agradeço por nos vocês. receber, por ser esse exemplo. Bom, mais uma vez o Mais Podcast está trazendo para você um exemplo, né? A Carla, ela é esse exemplo para a gente. Espero que sirva para você de instrução e que você possa, o quanto antes, pedir ajuda. Nós encerramos aqui esse episódio, muito gratos. Graças a Deus por tudo. Carla, Deus abençoe você, abençoe o Léo, seu Eu que ministério. agradeço vocês. Obrigado. E o Mais Podcast para você um abraço e boa recuperação.